Dispersão é qualquer disseminação de uma substância ao longo de todo o volume de outra substância. Uma dispersão é formada pela combinação de um dispergente com um disperso, soluto ou disseminado. Sua classificação é feita de acordo com o tamanho médio das partículas dispersas. Existem 3 nomes da dispersão: soluções verdadeiras, soluções coloidais e suspensões. Dispersões coloidais. Nessa dispersão, existe o fenômeno chamado de efeito Tyndall, que é o que ocorre quando os raios de luz do Sol se tornam visíveis ao atravessar o ar empoeirado ou umedecido com gotículas de água. Quando há uma aglomeração de partículas formadas por macromoléculas, são chamados de colóides moleculares, e quando formados por íons, são denominados colóides iônicos. As partículas de colóide são chamadas de micelas. As dispersões coloidais podem ser classificadas de acordo com sua afinidade com a água. Os colóides hidrófilos são os que possuem afinidade e os colóides hidrófobos são os que não possuem afinidade. Um exemplo de colóide hidrófilo é a sílica de gel. Geralmente é usada na absorção da umidade. Já um exemplo de colóide hidrófobo é a prata coloidal, que é utilizado internamente em filtros domésticos devido à sua ação bactericida. A absorção de água por um colóide é um processo denominado pectização, enquanto a perda de água é chamada de peptização. As dispersões coloidais são classificadas de acordo com as fases dispersas e de dispersão, gerando 5 tipos básicos de colóides, que são sol, gel, emulsão, espumas e aerossol. Espuma líquida, disperso gasoso, dispergente líquido. Exemplo, chantilly. Espuma sólida, disperso gasoso, dispergente sólido. Exemplo, pedra pomês. Aerossol, disperso líquido ou sólido, dispergente gasoso. Exemplo, neblina. Emulsão, disperso líquido, dispergente líquido. Exemplo, café expresso. Gel, disperso líquido, dispergente sólido. Exemplo, geleia. Aerossol sólido, disperso sólido, dispergente gasoso. Exemplo, poeira no ar. Sol, disperso sólido, dispergente líquido. Exemplo, vidro colorido. Sol sólido, disperso sólido, dispergente sólido. Exemplo, ouro 18 quilates. Suspensões. São sistemas heterogêneos nos quais, mesmo a olho nu, é possível visualizar suas partículas. No caso das dispersões, a luz também é refletida e a sua separação pode ser feita por filtragem comum. E suas partículas têm o diâmetro superior a 100 nanômetros. Um exemplo é a mistura de água com areia. Se esperarmos um pouco, a areia deposita-se no fundo do recipiente sob a ação da gravidade. Soluções. As soluções são dispersões cujas partículas de soluto apresentam até 1 nanômetro de diâmetro. O sistema é constituído por uma solução homogênea e possui 2 ou mais substâncias. O disperso, que é o soluto, não pode ser separado por filtração e não se sedimenta na centrifugação. As soluções moleculares são más condutoras de corrente elétrica e as soluções iônicas apresentam maior condutibilidade. Soluções sólidas. Em temperatura ambiente, os componentes da solução encontram-se no estado sólido. Chamamos a esse tipo de solução por ligas. Um exemplo desse tipo de solução é o sino. Ele é normalmente constituído de bronze, uma solução sólida formada pela liga metálica entre cobre e estanho. Solução gasosa.
Nesse tipo de solução, os componentes estão no estado gasoso. Toda mistura gasosa é uma solução. Um exemplo desse tipo de solução é o ar que respiramos, pois apresenta aspecto uniforme, homogêneo e ele é formado pela mistura de várias substâncias no estado gasoso. Soluções formadas pela dissolução de gases em líquidos. A solubilidade dos gases na água depende de fatores como temperatura e pressão. O aumento de pressão provoca elevação da solubilidade de gases em líquidos, e o aumento de temperatura diminui a solubilidade dos gases em líquidos, ou seja, quando a temperatura sobe, a solubilidade dos gases em água diminui. Soluções formadas pela mistura de líquidos é quando o líquido é dissolvido em outro. Um exemplo dessa solução é o álcool etílico, pois seus componentes são todos líquidos e sua composição é álcool etílico e água. Solução formada por sólidos e líquidos. Em nosso dia a dia, esse tipo de solução é o mais comum, principalmente quando estamos falando de sólidos dissolvidos em água. Um exemplo desse tipo de solução é a água sanitária. Ela é composta de hipoclorito de sódio dissolvido em água.